nossos convidados participantes que abriram sua agenda para ouvir hoje esse bate-papo sobre Venture Capital nos próximos minutos. Essa é mais uma live da Cadimotec Ventures. Meu nome é Gilberto e a Cadimotec, além de investir em startups, tem como proposta de valor esse compartilhamento de conhecimento, trazer conhecimento sobre o que acontece nesse nosso ecossistema de startups. E dentro dessa proposta, hoje vamos falar com o Alessandro Machado, sócio da Cedro Capital, uma gestora de recursos independentes sediada em Brasília, fora da Faria Lima. Hoje nós estamos, hein? E com foco regional mesmo, na região central do Brasil. Ele vai contar muita coisa legal para a gente, diferente. Antes de eu abrir aqui para ele falar, só quero recordar vocês que estão aqui ouvindo esse conteúdo. É muito importante se inscrever no canal, se inscrever na newsletter, dar like, comentar e compartilhar. Só assim mais founders e mais investidores vão poder ter acesso a esse conteúdo, com a divulgação de vocês também. Bom, Ale, posso te chamar de Ale? Pode, posso. Posso Por chamar de favor. Giba? É Giba? Pode chamar de Gil Vamos também. lá. Então, conta pra gente primeiro, né? Quem é Alessandro Machado? Bom, Alessandro, hoje eu estou como sócio aqui da Cedro Capital, uma gestora, como você comentou, né, uma gestora de investimentos focada principalmente em Venture Capital, que nasceu com esse foco regional, mas eu sou nascido em Apucarana, no Paraná, paranaense, que veio parar em Brasília ali no início dos anos 80, por causa de uma mudança de família. Fiz aqui toda a minha parte inicial de educação em Brasília, formei em engenharia elétrica na Universidade de Brasília. Depois passei um tempo em carreiras executivas, em setor de telecom. Depois eu mudei para Belo Horizonte no setor financeiro. Aí eu já estava com um engenheiro que foi botando o pé no financeiro, não pela formação acadêmica, mas pelas atividades que eu fui desempenhando. E depois, antes de eu me associar aqui ao meu sócio na Cedro Capital, eu passei uma temporada em São Paulo, no mercado de publicidade, ali numa holding de empresas de publicidade. E aí, quando a Cedro é uma gestora que começou, meu sócio, né, o Bruno Brito, fundou a empresa em 2013, e aí em 2014 a gente começou, ele me apresentou ali a proposta de fazer a primeira gestora de Venture Capital do Centro-Oeste, não tinha ninguém fazendo isso aqui, aí eu gostei da ideia e era um momento ali, tive até a oportunidade, foi uma oportunidade boa para eu, estava encerrando um ciclo em São Paulo, de eu voltar aqui para Brasília, né, minha família aqui, e aí a gente começou aqui a jornada da Cedro, eu vim para cá em 2016, mas teve um processo ali de fundraising, a gente vai falar daqui a pouco do nosso primeiro fundo. Foi quando eu voltei para Brasília, eu botei o pé para valer aqui no Venture Capital e estamos aqui há pouco mais de 10 anos com a Cedro aqui, tentando explorar algumas teses um pouco diferentes aí do que a gente vê no Venture Capital brasileiro. Então, eu posso dizer que você é um cara curioso, porque todo engenheiro é um cara curioso, e mais do que curioso, né? Você realmente gosta de desafios, né? Porque você foi empreender fora do mainstream, né? Então, isso é para poucos. Estou certo, Alessandro? Não é qualquer um que vai empreendendo fora hoje, muito essa concentração, né? Eu acho que não, mas nem no eixo Rio-São Paulo. É Faria Lima, né? Todo mundo só fala Faria Lima, né? É. Então, pô, Então, super isso, bacana isso. isso foi um pouco do início da tese, né? Então, ali em 2013, tinha até um estudo ali que a gente a gente pegou um levantamento recente da indústria que mostrava, na época, que 80% do capital do Venture Capital ia ali na região sudeste, né? Pô, você olha aqui, você olha a região centro-oeste, o Brasil, o Centro-Oeste representa 10% do PIB. Quando a gente olhava o que era o Venture Capital no Centro-Oeste, era menos de 1% da alocação dos recursos. Então, tinha uma oportunidade de arbitragem. Falou, pô, você tem movimento econômico aqui no Centro-Oeste, você tem polos industriais interessantes, você tem boas faculdades, formação de turma de tecnologia. Brasília, historicamente, dado que o governo federal é o grande comprador de tecnologia do país, teve muita formação de gente de tecnologia em Brasília, então tinha essa arbitragem para fazer, e aí foi isso que motivou a gente montar aqui o primeiro fundo de VC voltado no Centro-Oeste, inclusive é o nome do fundo, né? Venture Brasil Central. Bom, muito legal. Acho que vocês realmente foram visionários em procurar sair daquele mar vermelho, né? É isso que vocês buscaram. E, Alessandro, você está como um dos precursores, que é 2014 e 2016, é quando começa essa jornada de Venture Capital, né? Tem gente que, nessa época,
A gente nem falava startup, né? O nome startup É, ainda estava se aparecendo, né? No Brasil, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho, né, de como foi esse início dessa jornada, né? Porque você falou que 80% estava concentrado, esse 80% já é mais recente, né? Naquela época não devia ter nem tanta estatística, né? Porque era mato, o mato estava alto, né? Não agora que o mato está é, pegando fogo, né? Agora o mato está é. baixo, né? Mas, Cara, na época, quando a gente fez a captação do fundo, foi finalzinho ali de 2015, o processo, a gente já estava com a confirmação dos cotistas, a gente olhava aqui para o Centro-Oeste, parecia sabe aquelas cenas de filme de faroeste, assim, cri, 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 aquele feno rolando, era a analogia que a gente fazia na época, né? Eu olhava e falava, "Putz", o pessoal fala dele, eu estava morando em São Paulo ali antes de voltar, antes de vir para aqui para Brasília, então eu participava de alguns eventos ali de startups em São Paulo, e de fato é quando estava começando ali a usar bastante essa palavra. Mas quando a gente olhava aqui, vamos andar em Brasília, Goiânia, Mato Grosso, aqui o Centro-Oeste, o assunto era mais difícil de encontrar. De fato, foi um desafio, mas foi um desafio interessante, porque da mesma forma que a gente tinha que ter um trabalho mais de procurar e tentar, eu não recebia pitch, eu não tinha, não era um negócio receptivo, era um negócio ativo. Então a gente tinha que ir atrás das empresas, ouvia a notícia, ia atrás, pô, que empresa é essa? Quem está mais crescendo? A gente olhava alguns indicadores para ir atrás de empresas aqui na região. Então, a maior parte dos investimentos, a gente acabou indo atrás das empresas. Teve que fazer um processo de peneirar e de procurar para a gente conseguir fechar o ciclo do primeiro fundo. Esse primeiro fundo a gente fez entre ele 2016, quando ele começou, e 2021, foram 20 investimentos, né? Então, nessa geografia, que pega Centro-Oeste e pegou Minas Gerais também. Então, no começo era mais ou menos assim. Aqui em Brasília, tinha gente começando o fundo, uma aceleradora e ninguém mais falava do assunto. Com o tempo a gente viu, né? Hoje aqui o cenário mudou bastante. A gente já vê vários atores participando, tanto em Brasília, quanto em Goiânia, quanto em outras localidades aqui que a gente costuma frequentar. E a evolução natural, né? Então, primeiro, a lógica é assim, que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, você traz o capital começa a fazer alocação, as empresas começam a acontecer, volta capital e esse giro aí do capital e do empreendedor começa a movimentar as regiões aqui que eram mais inexploradas no início. E vem dando certo, viu, Gilberto? A gente, só para dar uma estatística até agora, né? Dos 20 investimentos, a gente já vendeu 6 empresas desse primeiro fundo, estamos na fase de desinvestimento. Com essas 6 vendas, a gente já devolveu 115% do capital dos cotistas. Então, e eu tenho 14 aqui no portfólio para vender nos próximos 2 anos. E agora a gente está no ciclo do fundo novo, que a gente comenta daqui a pouco, que é o GovTech. bom, ou seja, a partir de agora é lucro mesmo, porque é 115% do capital, que vender agora vai dando resultado na veia para os investidores. Bom, muito interessante, muito bom, né? O track record, né, com investimentos. Lembrando que startup, muitas vezes o cara fala de 10, né? Eu detesto quando o cara fala isso, de 10 uma que salva. Você assim ia ser só duas para salvar mas aí multiplica por 10 é 0 a 0. Não pode ser, né? Não dá para É, viver de é, uma é, para 10, né? é. É suado, né? Mas muito, muito legal. Parabéns aí por esse track record, né? E conta um pouquinho agora da tese, né? Como que foi essa tese? A tese tinha que ser, como é que vocês falam em Brasília? Tem um termo que Candanga? fala, Não, não precisava ser tem que ser candanga. candango? Tinha que ser candango. Assim, porque a gente tem essa coisa do ISG, né? Tem que ter mulher, né? Tem que ter diversidade e tudo mais, né? Tem os fundos, né? Tem, né? Então, assim, ó, o fundo tem que ter founder candango. O achar candango é difícil, né? A geografia era um pouco maior, né? A gente definiu como Brasil Central aqui. O Bruno comenta assim, fala assim, é o VC do sem praia, porque a gente pegou aqui o Centro-Oeste e Minas Gerais. Então, essa era a geografia. Mas, de fato, acho que uma parte do que a gente fala assim, né? Nem tudo dá certo. Então, tem coisas que vão bem, tem coisas que não vão muito bem. É o normal do venture capital. Mas, assim, uma parte do aprendizado que a gente vê assim, que dá certo foi assim, fazer esse trabalho de procurar empresas e teses específicas, apesar da gente não ter uma tese setorial, era geral, né? Tem que estar nessa geografia, mas quando você começa a ir atrás, olhar as empresas, se relacionar com os fundadores, perceber, puta, aqui tem um negócio interessante que dá para a gente. A gente nunca foi caçador de unicórnio, né? Então, assim, eu não quero uma empresa para sair do zero a 1 bilhão. Eu quero uma empresa que
consegue fazer ali um crescimento de 30, 40, 50% ao ano e me multiplica capital de 5 a 10 vezes, tá ótimo. Então, a gente encontrou empresas assim, mais, digamos assim, raiz. Eu nem gosto de usar muito o nome startup, a gente quase não fala essa palavra aqui. Então, nosso negócio aqui, investir em bons empreendedores, ter um bom crescimento e dar retorno e resultado bom para todo mundo. Não preciso entrar naquela esteira de série A, série B, série C. Nunca foi a nossa tocada aqui. Os melhores negócios são aqueles que a gente entrou sozinho, ou com um ou dois co-investidores, mas numa única rodada, andou 2, 3, 4 anos e vendeu a empresa e fez ali a liquidez, né? Então, é mais ou menos essa tocada que a gente tenta construir com os investidores com os empreendedores que a gente aproxima aqui para negociar. Então você pensa muito mais em entrar na empresa, fazer ela crescer para fazer M&A, não para fazer a próxima Isso. rodada, trazer mais um fundo maior. Você não está no playbook do eu vou fazer rodadas de crescimento. Não estou, Isso, né? porque estava sozinho aqui na região, era natural, né? Eu não posso entrar nesse playbook, porque eu não tenho, né? Porque esse playbook funciona muito na rota do relacionamento, né? A gente é uma gestora. Acho que até hoje, quando você olha lá a base de gestores da BVCap, a única gestora sediada no Centro-Oeste é a Cedro. Então, é, eu tinha que ter uma tese de, puta, eu preciso fazer um negócio sozinho. Obviamente, esse playbook acontece, à medida que as empresas que a gente investe ficam fazem um sucesso aí nacional, de repente até mais amplo, ela atrai outros investidores. Mas esse não era a premissa. Esse é o resultado que pode acontecer. Entendi. É porque assim, você por estar não só por estar no mercado, você acaba gerando um relacionamento com outros VCs, né? Sim, sim. E às vezes dá, é que tem um esforço, realmente É, existe um trabalho, né? A gente sabe disso, né? De relacionamento, né? Para poder preparar a startup para falar, meu, eu vou para uma rodada maior e vou trazer um fundo. Eu fico imaginando, né? Isso, né? E como que a Cedro apoia as startups no seu portfólio ou vou dizer as empresas, né? Porque como você falou, não necessariamente é uma startup, né? É um mix da tese. Bom, a gente tenta fazer uma atuação bastante presente, viu, Gilberto? Bem hands-on mesmo, como a gente fala. Troca o WhatsApp com o fundador todo dia, toda hora, o tempo todo. E a gente põe uma cadência ali de discussão de resultados, estratégias, indicadores. Então, a gente acaba colocando uma mecânica aqui de governança e de acompanhamento que dá uma certa proximidade. Obviamente, caso a caso, né? Tem casos que você tem ali empreendedores que são mais, tem uma relação muito mais próxima, outros falam, não, deixa aqui que eu estou tocando, eu sei o que fazer, a gente meio que acompanha, mas a gente sempre tenta participar. A participação, obviamente, como a gente investe em a tese regional, quando eu olho o setor, eu investi em coisas diferentes, né? Investi em empresas de rastreamento veicular, de segurança cibernética, de computação em nuvem. Então, aqui na gestora, a gente não é especialista nos setores. Então, a gente ajuda as empresas mais ali naquela lógica da construção da fundação da governança e da gestão para construir grandes companhias, né? Então, normalmente você pega uma empresa no estágio mais early stage, você tem ali um sócio, dois ou três, cada um ocupando uma função, mas você não tem uma estrutura organizacional ainda pronta, né? Então, é isso que a gente tenta ajudar, nessa lógica de governança e como preparar pensando numa construção, como preparar essa fundação para poder ser uma empresa grande lá na frente, né? Então, é muito nesse caminho. Obviamente, a gente, dentro aqui da nossa rede de relacionamento, a gente vai sempre ajudar as empresas, puta, tentar explorar novos canais, novos modelos de negócio. A gente usa muito essa experiência que a gente tem com uma ou outra empresa que está dando certo para levar para as outras, né? Então, pô, aquela empresa A fez ali uma estratégia de canais que eu acho que vai valer para você. Vamos experimentar aqui. Então, essa troca de experiências é o que a gente consegue levar, porque eu não sou especialista no segmento do cara, né? O empreendedor que é o especialista, mas a gente ajuda nessa questão da dinâmica do negócio como um todo, desde estratégia até a governança financeira ali do dia a dia. Perfeito. Então, o seu apoio é aquele apoio realmente hands-on, ou seja, é o investidor que está dando smart money, né? Não é Né? só dinheiro, você cola, pô, eu acho que esse é um dos grandes diferenciais desse ecossistema que torna ele bonito, né? Porque o investidor não está só pondo dinheiro, né?
e você trabalha em linha com isso, né? E você prepara realmente a empresa para o próximo passo, né? É Que isso. é uma luta, né? Lidar com os founders, eu também vejo isso com as startups no meu portfólio, as que eu lido tanto na Bossa com os colegas, esse desafio, né? Porque há uma tendência, né? O cara querer misturar conta pessoal, a querer não ter governança, não querer ter a regularidade de resultados, né? E esse é um desafio, né, de todo VC, né? E é legal você fica nessa busca, né? E você É falou uma isso, outra a experiência. gente pega isso mais ou menos no momento ali da avaliação do investimento, né? A gente tem que ter a boa percepção, por isso que o investimento é um negócio que não é feito rápido, demora ali meses, né? Tu encontra, se relaciona, N conversas, a gente precisa entender se de fato vai ter essa empatia, esse relacionamento entre a gente aqui do lado do investimento e os fundadores das empresas para caminhar junto, né? Porque fala assim, cara, você não está pegando, não é só um investidor, você é um sócio seu por um tempo, e a gente, obviamente, a gente é um sócio que tem data de casamento e data de desquite marcada, então eu preciso fazer, a gente faz o casamento agora, mas eu preciso fazer a separação, e a gente precisa disso, é o nosso modelo de negócio, e eu preciso que você embarque com esse mesmo conceito. Obviamente, a saída vai acontecer à medida que você levou bem o negócio cresceu e tal, e a gente conseguiu fazer essa jornada. Então, é muito importante, no momento da seleção do investimento, a gente perceber que vai dar essa liga, entendeu? Senão é melhor nem investir. Então, esse fator da relação com sócios é fundamental. No fundo mais recente aqui, no processo de due diligence, a gente está incluindo agora uma due diligence de avaliação comportamental, né? Uma equipe de psicólogos que vão lá, conversam e tal, dão um parecer aqui para a gente, assim, ó, ali vai dar certo. Então, a gente passou, inclusive, a adotar isso aqui no nosso processo de análise. Super concordo com você. Era algo que quando eu tinha empresa também eu trabalhava em algumas posições, né? Essas avaliações comportamentais e sinto falta em startup. Aumenta o investimento, né? Mas É, quando você tem o é, comportamental das pessoas, é muito diferente. Super concordo. E me diz uma coisa, como funciona esse processo de governança para os investidores, né? Como que é essa prestação de contas para eles? a gente acabou, ao longo do tempo, desenvolvendo aqui uma dinâmica de apresentações trimestrais, reportes periódicos, tem grupo de WhatsApp com os cotistas. Os cotistas aqui são todos cotistas institucionais, né? Então, a gente está falando aqui de empresas e fundações e fundos, etc. Então, o relacionamento com essa turma é um relacionamento precisa ser super bem estruturado, né? Então, a gente tem processos, tem rotinas, tem relatórios trimestrais, tem informes ali de situações extraordinárias quando acontece, fatos relevantes quando é o caso. Então, é, vem acontecendo desde o início aqui do primeiro fundo. Obviamente, a gente vai aprimorando, usando sistemas, usando tecnologia. Hoje em dia é muito mais fácil fazer via videoconferência, né? Não preciso fazer uma assembleia presencial mais. Mas é um processo que a gente sempre tomou muito cuidado aqui de ter 100%, 130% de transparência com os investidores, né? Porque, primeiro, o primeiro fundo, a gente é gestora de primeira viagem. Então, gestora de primeira viagem, você precisa pedalar mais para poder mostrar, cara, o que estou fazendo aqui, né? E aí, à medida que o resultado vai acontecendo, a gente vai ganhando a confiança aí dos cotistas, dos investidores, e a relação 100% aqui com todos os cotistas que a gente tem. Pô, é super importante mesmo. É bom, né? Ver essa diferença de gestão de sua, né? Quase uma gestão muito profissional, né? Como você falou, né? Você tem que prestar conta para fundos institucionais, para cotistas institucionais, a gente sabe que é diferente, né? E Sim. essa transparência que você busca, né? Que é também um diferencial, né? Porque esse investidor, se ele vê a transparência, ele também tem uma tendência, às vezes, a ajudar a startup, né? Às vezes surge alguma coisa que no Isso. ecossistema que torna esse ecossistema, de novo, virtuoso, né? Porque às vezes ele está buscando É. o que vai acontecer com você para poder virar até um fornecedor dele muitas vezes, né? E a gente mostra sempre, a gente tem um painel na nossa apresentação que a gente mostra a situação das startups, das empresas. A gente fala, olha, essas aqui estão indo super bem, a gente vai ter o retorno do fundo concentrado nessa turma aqui. Tem algumas em dificuldade aqui, a gente está tentando ajudar, mas a gente sempre mostrou com clareza aonde as coisas, aonde o calo apertou e aonde as coisas estão indo bem. Então, isso ajuda na manutenção aí de uma boa relação com os investidores. E, Alessandro,
Qual é a sua visão sobre o papel desse capital early stage nesse ecossistema de startups, né? E mesmo você está falando de empresa. Na verdade, quando você fala de empresa, é a startup brasileira, nosso modelo, né? É, E o quanto ele é diferente, né, de outras fases de investimento, né? O early stage das outras fases. Como que você, sua visão? Então, eu acho que a analogia da construção, eu acho que é uma boa. A gente está fazendo, a gente entra para ajudar a construir essa fundação, né? Então, é a fundação mesmo ali, colocar, porque a empresa vai precisar, se a empresa quer ser grande, ter 200, 300, 400 funcionários lá na frente, ela vai precisar ter departamentos, processos, governança regulatória, uma série de coisas que no início da empresa, ali com dois, três sócios, mais 10, 15 funcionários, que é mais ou menos o tamanho que é das empresas que a gente entra, não tem nada disso, né? Então, a construção dessa infraestrutura ali, botar argamassa, botar uma boa fundação, para você poder fazer o prédio mais alto possível. Então, eu acho que o nosso estágio, ele esteja, um pouco antes ali no investidor anjo, é meio que prova de conceito, né? Então, puta, quero ver se o teu negócio. Quero ver se você conseguiu vender e entregar. O restante da administração vai vir depois. E eu acho que esse é o momento nosso do early stage, porque lá na frente o private equity já pega as empresas mais prontas, né? Então, é esse processo de deixar uma empresa pronta para as próximas fases, né? Então, por exemplo, quando a gente entra aqui no investimento, tem um fundador que nunca ouviu falar de auditoria dos balanços anuais. Todas as empresas passam por auditoria. Então, depois de 3 anos, ele fala, pô, muito legal, né? Eu tenho um balanço auditado, eu posso mostrar isso para um potencial interessado lá na frente. Muda o conceito e a gente até ajuda a mudar a implantar esse conceito da infraestrutura de governança nos fundadores. Perfeito, não, é realmente a profissionalização, né? Ou seja, vai, vai de encontro com o que você falou antes, né? Você está Né? profissionalizando as empresas para esse próximo passo, né? O próximo movimento, o próximo degrau dessa escada do playbook, né? E Eu nem como gosto da você. palavra profissionalização, viu, Gilberto? Assim, os caras são profissionais. Pô, você pega, os fundadores estão ali 2, 3 anos já com o negócio, então ele sabe do que, ele sabe, ele tem as dificuldades, tem os desafios. Eu acho que é mais a gente conseguir trazer ligação com outras entidades, outras empresas, fornecedores, né, para construir essa infraestrutura ali. É mais isso. Porque as pessoas, elas a preparação é contínua, né? A cada momento o cara está aprendendo um negócio novo. Então, se a gente vai dando esses insumos, os empreendedores vão conseguir construir isso, né? A gente está dando suporte aqui. Eu tinha uma profissional que trabalhava comigo que ela falava assim: não basta a mulher do imperador romano ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então, É assim, isso. eu entendo quando você coloca, não, eles são profissionais, o cara trabalha, tal, mas ele tem um problema de não seguir processos que já são comprovados, que tem um mix de acadêmico com a comprovação de mercado, né? É, E aí vem, né, implantar a governança e dar à comunicação visibilidade, que ela transcende, né? Ela não é só para fora. Quando você faz isso, você melhora internamente. Você dá essa é, transparência para dentro, né? Então, é isso que vocês fazem, né? Não sei se é o que você falou. Você colocou bem. Não, eles são profissionais, mas eles não, muitas vezes não têm clareza de processo e precisa de processo para poder escalar, né? Porque senão você fica no é, conhecimento é. tácito e não cria processo para você poder fazer. É mais fácil É, entrar novas pessoas, né, e crescer. é isso aí. A nossa possibilidade de ajuda é no âmbito de trazer conhecimentos adicionais ou conexões para ajudar nessa construção, né? Porque não sou eu que vou lá, puta, vamos montar uma máquina de venda. Não sou eu, não sei fazer isso, não é minha praia. Mas eu vou trazer alguém que pode ajudar a empresa naquele processo. Sim. E como você lida, né, como a Cedro Capital lida em situações em que uma startup do portfólio não está atingindo as metas, né? Vocês combinamos, né? Isso aqui que tem muito de venda, isso aqui tem muito de entregar de backlog, mas a coisa não está fluindo, né? Como você Então, é a Então, atuação? como a gente participa mensalmente ali do acompanhamento dos negócios, isso vai acontecer naturalmente e não é uma surpresa, não é assim, cheguei no fim do ano, não bati a meta. Eu estou acompanhando, né? A gente está acompanhando o negócio. Então a gente vai entender onde que são as fragilidades, os gargalos, e tentar ajudar, né? Dentro, obviamente, das restrições que a gente tem aqui de poder dar ajuda, né? Não tem super-homem aqui na gestora para resolver tudo. Mas é um processo contínuo e que a gente vai acompanhando, a gente vai sabendo das dificuldades. As empresas, e aí acontece muito, as empresas que ali não estão batendo a meta, que estão mais dificuldades, talvez são as que
mais chamam a atenção para a gente poder ter mais empenho naquela empresa que fala, puta, estou 50% acima da meta, não tem muito que eu tá precisando da minha ajuda? Não, não estou precisando muito. Então, são de fato as empresas que a gente precisa ser mais esse hands-on para tentar ajudar de alguma forma com conexões ou com outras, enfim, com alcance que a gente tem. Mas existe uma relação muito clara, né? Então, a gente definiu ali um plano de negócio na hora do investimento, a gente tinha uma expectativa, o fundador estava comprado com aquela expectativa e por diversos motivos isso não aconteceu. Então, a gente está junto no bar, né? E a gente vai junto até onde a gente conseguir tentar ajudar a quatro mãos ali o empreendedor a tentar recuperar. Perfeito, né? Ou seja, como você tem esse acompanhamento mensal, né? Você falou, você não tem surpresas anuais, esse processo é contínuo, né? De É, compreensão, né? Para buscar apoiar a empresa. Como você disse, você não está aqui como herói, mas você consegue trazer e sugestionar, né? Atitudes para fazer, até pela experiência que você tem com as outras startups, né? isso, E isso. acontece o bom e velho. Quem está acima da meta está na velocidade de cruzeiro. Esse aí é beleza, faz a reunião mensal, os KPIs estão indo bem e é só não ter fraude, né? E o plano de negócio, né? Ele é base, né? Vocês definem, né? Orçamento, né? O plano de negócio é o Sim, primeiro, o original e depois define o plano de negócio, os seus orçamentos regulares, né? Anuais, né? Para avaliar crescimento, né? exatamente. E o Alessandro, como é que o Alessandro se mantém atualizado sobre as tendências emergentes do mercado? Identifica o que é hype, o que é de fato, né? Porque isso causa para a gente um burburinho, né? A gente está aqui ligado a nossa coisa de empresa, mas toda hora aí vem um metaverso um dia vem blockchain, um dia vem AI, um dia vai vir que todo mundo tem que usar tênis verde na empresa, porque algum gênio lá fora diz que andando com tênis verde você tem energia telúrica com você. Como é que você faz para poder estar acompanhando aí essas tendências? Isso para o joio do trigo. Não tem fórmula mágica, né, Gilberto? Assim, é relacionamento e tá atento às notícias e o que acontece. Então, assim, a gente está sempre participando dos eventos, tanto setoriais quanto das empresas, quanto do nosso segmento aqui de Venture Capital, e o relacionamento da troca de experiências com outros gestores, com outros investidores, com fundadores, e também o fato da gente ter uma rotina aqui da equipe, que está falando com novo investidor, com prospects para investimento todo dia. Então, tem uma rotina aqui que a turminha ali é todo dia, não sei quantas calls por dia para conhecer novas empresas. Esse processo, ele traz muita novidade para a gente refletir, né? Então, essa dinâmica, ela é muito boa. Pô, tu tem uma empresa fazendo isso e começou a dar certo. Começou a dar certo quando a gente vê tração, né? Então, começou a dar certo. Pô, isso daqui nem tinha passado pelo nosso radar, mas o que que aconteceu com essa empresa que ela está crescendo, está dando certo? Vamos falar com ela. E aí você começa a entender, eventualmente, novas oportunidades de mercado, mas não tem jeito, é relacionamento, ler notícia e tá com a anteninha ligada aqui 24 horas por dia. É perfeito. Então, o segredo do Alessandro é isso, é se relacionar, porque não tem jeito. Falando com as pessoas, você vai saber o que está acontecendo no mercado o tempo todo, né? E isso mantém o seu radar atento às oportunidades de negócio e o que está virando no mercado, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, assim, bate uma empresa aqui que a gente viu um interesse, assim, puta, não entendo nada desse assunto. Qual é a primeira ação? Bom, quem que entende desse assunto? O amigo do amigo, né? Alguém sabe. A primeira coisa que a gente faz é assim, puta, cara, vamos falar, apareceu um negócio aqui, vamos falar sobre isso? A gente fala com especialistas. Então, esse negócio de falar com especialistas o tempo todo, inclusive vários desses especialistas a gente acaba convidando para ser board member, membro de conselho de algumas empresas, né? Então, empresa do setor A, precisa ter ali um membro independente, que é uma dinâmica que a gente coloca em várias empresas, a gente convida um especialista. Então, consultar os especialistas, seja de tecnologia, seja de negócio, é uma dinâmica que a gente faz aqui com muita frequência, muita frequência. Legal, primeira vez que eu ouço esse conceito de trazer especialistas para trabalhar no board, convida, né, para ser membro do board member das empresas, outros. Vocês identificam, né? Essa é a primeira vez que eu vejo isso. Eu fiz um negócio, assim, sem citar nomes, mas eu fiz isso agora, semana passada. A gente tem uma empresa, segmento de RH, tem uma conselheira independente dessa empresa que é super bem relacionada no meio do RH. Eu pedi para ela, você pode fazer um favor para mim? Você participa desses grupos de WhatsApp que tem só os diretores de RH. Você pode fazer uma enquete para mim? Posso.
é uma tese de uma outra empresa que a gente está olhando. Eu falei, dispara lá, vê o que eles falam. O pessoal respondeu e falou, pô, isso é super interessante, não sabia que existia, tenho interesse em conhecer. Quando veio o resultado da enquete, eu falei, puta, tem uma tese aqui, né? Então, para eu acessar o mercado de executivos de RH, pedi ajuda para uma colega que está membro do conselho de uma empresa, e ela falou, pô, esse daí que você achou aí pode ser um negócio interessante para você fazer. Então, a gente já dá o próximo passo, né? Então, é muito importante isso. Sim, muito bacana. E, Alessandro, uma coisa que a gente vê no mercado de venture capital desempenha um papel crucial nesse ecossistema, mas enfrenta várias críticas, né? Principalmente a turma que acha da Faria Lima, né? Entre elas, né, o foco excessivo em retornos em curto prazo, falta de diversidade e inclusão, né? Impacto negativo na cultura empresarial, né? Quer assumir quer impor, né? Quer a imposição. Como que vocês na Cedro lidam com essas críticas, né? Bom, vamos lá, uma em uma, né? O primeiro ponto que você comentou é o crescimento. Obviamente, se eu ali no investimento fizer um plano, pactuar com um empreendedor, um plano de negócio muito agressivo, isso vai acontecer. Então, assim, a empresa fatura 1, a gente coloca no BP que daqui a 2 anos vai estar faturando 10, vai gerar pressão natural. Então, a gente sempre toma cuidado de nossas avaliações de investimento aqui na mecânica que a gente constrói, não criar planos mirabolantes e eventualmente até cláusulas contratuais que possam gerar essa pressão lá na frente, né? Então, você tem muitas situações de negociações, fala assim, dado que teve ali, e muitas vezes acontece em cima disso, né? Dado que teve ali uma discussão de valuation que não chegava no acordo, então foi negociado um modelo aqui que precisa ter um crescimento X para justificar o investimento, e aí lá na frente começa a pressão, né? Então, a gente sempre tomou, a gente também nunca procurou isso, então a gente sempre tomou cuidado para não criar essas armadilhas nos nossos contratos aqui, nos nossos acordos de investimento, né? E a gente viu que em alguns casos que elas existem, eles podem acontecer. Então, eu entendo essas críticas, a gente já leu várias notícias sobre esse tipo de situação, e a gente prefere fazer aqui o arroz, feijão e o bife, assim, o básico, sabe? Pô, peguei uma empresa aqui de 5 milhões de faturamento, consigo fazer uma empresinha de 25, 30 daqui a pouco para vender e vou multiplicar esse capital, tá bom, entendeu? E aí eu construo um negócio realista com o empreendedor e a gente acaba tendo naquela dinâmica, pô, não deu para crescer por causa disso, mercado, concorrência, etc. E aí eu não tenho, eu evito ter cláusulas contratuais que podem causar ali as brigas que podem acontecer nesse tipo de situação. Então, a gente entende, a gente toma cuidado com isso no momento do investimento, tá? O segundo ponto, diversidade. A gente aqui começou a sério, demorou para a gente conseguir contratar a primeira mulher aqui na empresa. Então, só que isso é o seguinte, é natural. A diversidade nas empresas, não só aqui no nosso setor de venture capital, nosso setor de investimento, é uma turma que tem formação de curso superior, então tem uma esteira que tem que nascer lá na entrada da universidade. Então, quanto mais a gente consegue, e aí agora está melhor. Então, esse fundo novo aqui, a gente conseguiu dar uma equilibrada boa na questão da diversidade, não só de gênero, raça, etc. Mas nós somos uma consequência do que está entrando e saindo das universidades. Então, à medida que esses programas de diversidade nas universidades brasileiras vão permitindo que na saída seja mais diversa, que nas entradas das empresas é mais diversa. Mas confesso que há 5 anos atrás era muito mais difícil. Então, a gente tem essa agenda, no fundo novo, a gente tá bem mais equilibrado aqui com a nova equipe aqui do Fundo Novo, e está sempre no radar, mas a gente é um produto dessa esteira da formação, da formação educacional do país, né? Então, quanto mais a gente vê, seja ali, sem entrar na discussão se é vantajoso ou não, mas que eu vejo ali, se o programa de cotas das universidades está funcionando bem, a gente vai ter na saída ali uma turma mais diversa e a gente vai contratar aqui, né? Então, a gente depende muito da formação das universidades para o que a gente vai ter de diversidade aqui dentro do nosso escritório. E vale, assim,
principalmente numa indústria como a nossa, que a gente praticamente só tem equipe aqui de curso superior. Perfeito. E o E é o terceiro ponto era o último. quê? Qual era o O terceiro terceiro ponto? ponto é esse impacto negativo na cultura empresarial, né? Que, por toda a nossa conversa aqui, eu acho que não é o É, perfil da Cedro, né? É que tem, você sabe disso, tem VC que chega, mas quer mexer na gestão de forma no forceps, né? Acho que não é o aí não, padrão. essa discussão a gente sempre tem, mas não adianta, assim, é melhor não investir numa empresa que tem uma tese legal e tal, mas que a gente percebe que talvez a relação com os empreendedores não vai ser uma lógica de, pô, somos sócios, estamos juntos e lá na frente a gente vai sair pelo que a gente conseguiu construir em conjunto. Se eu não consigo construir isso, eu nem entro, a gente nem entra no investimento, entendeu? Então, por isso que a gente gosta de fazer as coisas de um jeito muito mais transparente com os empreendedores e não colocar assim, algumas armadilhas que acontecem nessa estrutura. Então, por exemplo, porque nossa participação sempre é minoritária, né? Então, tem lá 15, 20% da empresa. Não adianta eu falar, puta, eu vou querer impor aqui o meu método de gestão, né? Eu vou mostrar para ele, olha, acho que você podia seguir essa jornada. Você concorda? Concordo. Então, beleza, então vamos junto. Agora, a imposição vai dar conflito lá na frente de alguma forma. Perfeito. Ah, acho que é bem em linha, né, com o que a gente fala desse ecossistema, né? Um ecossistema mesmo colaborativo, em que o founder tem que ser um founder, tu já ouviu a expressão coachable, né? Ele tem que estar aberto a ser treinado, ele está disposto. Se ele não está aberto também, às vezes não faz sentido, né? Você vê que e É, essa relação mais longa, já aconteceu também comigo esses casos. Você está lá no funding raise, você está captando com startups, está lidando com o founder, e aí você percebe, meu, não vai dar certo isso aqui. Eu já desisti de investimento, eu já tinha captado, só que eu não tinha injetado o capital ainda, no relacionamento. Só de fazer reuniões, falei, não, não dá, tá? Eu vou ter problema com esse cara lá na frente. e Alessandro, é para os dois lados, tá? Não nós com os empreendedores, e isso é bom dos empreendedores para a gente também. Eu quero falar, cara, vou ser sincero, esse estilo que vocês estão mostrando aqui de trabalhar não vai dar certo para mim, não. Pô, beleza. Isso é importante, né? Não adianta só o capital, só fazer o cheque ali do investimento. Tem um pacote aí que a gente vai ter que andar junto. sim, sim. Alessandro, puxa, eu super agradeço aí o seu tempo, a sua disponibilidade de poder estar contando aí um pouco sobre a Cedro Capital. Eu espero que os founders que estão assistindo aí passem a mandar pitch aí para você também, né? Ajude a gerar sua esteira aí de mais pitch, né? E os Né? investidores aí, quando você abrir essas captações aí, né? Porque assim também tem um público de investidores, né? Se abrindo aí, eu acho que eu espero que tenha mais gente aí que tenha interesse em estar na Cedro. Foi um papo super enriquecedor para mim. Fiquei muito feliz de conhecer a sua história e a história da Cedro, né? Queria que você deixasse aí para a gente o seu último recado, né? Se despedisse do público. Bom, eu que agradeço o convite, Gilberto. No final que eu vou fazer o meu jabá. A gente está com um fundo novo, que é o Fundo GovTech, em cogestão com a KPTL. Esse fundo está ainda no segundo ano de investimento, então a gente tem mais três, com uma tese muito diferenciada. A gente quer investir em empresas de tecnologia que vão trazer inovação na gestão pública, na relação governo-empresas, governo-pessoas, e com modelos de negócio inovadores, né? Aquele modelo que eu comentei quando a gente estava conversando, a empresa não necessariamente precisa vender para o governo, mas ela pode resolver aquela relação entre governo e empresa, ou governo e cidadão, num modelo de negócio privado, num modelo de negócio, numa PPP, numa associação. Então, e aí, como a gente percebe que os entes públicos, né, vamos falar aqui principalmente de prefeituras, estado, governo federal é um governo que tem um orçamento para tecnologia já mais robusto, mas quando a gente entra na camada das prefeituras, tem que ser coisa inovadora para poder mudar o jogo, porque a prefeitura não tem, a maioria das prefeituras fala assim, puta, eu tenho tecnologia que é antiga, preciso modernizar, como é que eu faço? Então, tem várias oportunidades que a gente está enxergando das empresas que a gente está chamando de GovTechs, mas que não necessariamente precisa ser uma empresa que só nasceu para vender para o governo. É uma empresa que tem uma solução de tecnologia e que pode ser aplicada para o governo, é isso que a gente está olhando aqui para investir nessa próxima jornada. Perfeito, bom, tem que fazer mesmo jabá aí. A gente vai colocar aqui nos comentários aqui do vídeo também o site da Cedro e vamos divulgar. Eu agradeço mais uma vez, muito obrigado aí, muito obrigado também à nossa equipe que dá sustentação para acontecer esse conteúdo. E lembro você que chegou aqui até agora, não esquecer, curtam, comentem, compartilhem. Só assim esse conteúdo vai mais longe. Abração a todos, obrigado. Obrigado, obrigado, foi um prazer. Obrigado a todos aqui que estão assistindo.